Oi, gente. Boa noite. Desculpem a demora, tá? Mas foram problemas técnicos que eu não consegui resolver de imediato, tá? Mas nós vamos começar, sim, fazer nosso trabalho, tá? Como a gente já havia combinado. Espero que essa internet não nos dê o cano, porque hoje é sexta-feira, a maioria das pessoas já foram para casa ou estão trabalhando em casa, então a internet fica sobrecarregada, tá? Eu já passei o link para o Dr. Gilberto fazer a entrada dele, ok? Vamos aguardar um pouquinho, tá? E já já ele deve estar entrando, tá bom? Eu peço só um pouco de paciência para vocês, tá? Olha, Roberta, deixa eu só passar um recado aqui, que a Ariane ela está desesperada porque ela estava me dando um suporte, entenderam? E a gente, estou esperando o Dr. Gilberto conseguir o acesso, porque a internet dele também está lenta, tá? Andréia Correia, Elisa Nascimento Chagas, Rose Vieira, Valéria Carvalho, Mariane Miranda Lucena, Brinquedoteca, a Roberta Gladys, bronquiectasia, isso? Desculpa se eu falei errado, mas eu não conheço a palavra, tá? A Margarida Targino, a Jaqueline Pimentel, a Eliane Cunha Dantas, Dionísio Ferreira, Claudinete Santos, Roberta Gladys, Averluze, quem mais? Ariane, Leda Sena, Rose Vieira, Maiara Borges, Merluze, Mayra Perazzoli, a nossa fisioterapeuta, voluntária, ok? Gente, a internet hoje tá complicado. A Simone acabou de entrar, entrou também. A Simone é a nossa vice-presidente. Opa! O Gilberto entrou. Não. Doutor Gilberto, você não liberou ainda a sua câmera e seu vídeo. E seu fone. Doutor Gilberto, vamos esperar um pouquinho, porque está ligando lá o microfone dele. Tá? Para ele poder começar o trabalho conosco aqui. Deu problema. Opa, deu problema. Ele está com problema na internet também, infelizmente. Vamos ver quem mais chegou? Meu áudio está baixo? Espera um pouquinho. É que eu não deixo muito alto para não ficar com eco. Ficou melhor agora? Anderson Carlos. Anderson, eu te peço uma gentileza. Deixa o comentário, tá? Sobre a sua pergunta. Para a gente ler, tá bom? Porque cada caso é um caso, não dá para a gente discutir um caso assim tão com detalhes, porque senão a gente vai monopolizar a atenção, tá? E o que a gente quer. Opa!
boa noite, doutor. Olá. Tudo bem? Me ouvindo? Tudo bom? Tudo bem. Tô te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem? Perfeito. Doutor, boa noite. Muito obrigada pela a sua presteza, participação, tá? Sempre dando uma força para o pessoal da Abrafibro, dessa forma voluntária que o senhor coloca aí os seus conhecimentos na área do direito previdenciário, que para nós é um martírio, tá? É verdade. A Tem razão. internet está com problema. Estamos com slow motion, né? Então assim, devagar, quase parando. Mas dá Mas para vamos fazer, né? lá. Eu avisei ao pessoal para que colocasse as perguntas nos comentários, porque depois Perfeito. nós vamos poder coletar e lhe entregar, ok? Porque senão a gente começa a monopolizar e vai ficar tarde, né? Infelizmente, nós tivemos esses problemas e a gente quer, de uma certa forma, ouvir o que você tem para nos dizer, né? Sobre a sua área, sobre a fibromialgia nessa área da previdência, para depois a gente entrar numa discussão. Tá ok? Perfeito. Então vamos lá. Tem alguma questão que eles querem abordar inicialmente, Sandra? Ou... Sim, principalmente por que a fibromialgia ainda não consegue o reconhecimento da previdência social? Perfeito. Bom, o grande problema que nós temos, e inclusive a advocacia enfrenta quando ajuiza as ações, é a questão da interpretação da doença e incapacidade, né? Porque a lei de previdência, ela dá cobertura para a incapacidade. Muitas pessoas entendem que, às vezes, eu estou doente, eu tenho direito a benefício por incapacidade, né? É uma verdade relativa, vamos dizer assim. Você tem que estar doente e estar incapaz. Agora, o problema de estabelecer regras para o paciente de fibromialgia, portador de fibromialgia, é um problema não só dessa doença, mas como das doenças num contexto em geral. O problema da fibromialgia, nós sabemos que cientificamente não existe um exame que feche um diagnóstico completo. Isso certamente atrapalha. O cidadão que tem uma osteopenia, uma artrose, essas doenças são detectadas em ressonância, ultrassonografia, o raio-x, etc. Né? E a fibromialgia, nós sabemos que é um contexto, um aparato, um conjunto de interpretações ali do aspecto físico e mental para chegar ao diagnóstico da fibromialgia. Né? Então, qual o problema? Não existe, nós temos ciências no INSS que não existe uma diretriz hoje de dizer, olha, ao paciente identificado com a fibromialgia, conceda a ele X dias, 30 dias, 60 dias, 180 dias, porque o INSS existe para a perícia médica, umas questões internas, uma estimativa do tempo de permanência de incapacidade. Só que isso é ao paciente fibromialgico, como um paciente, um segurado qualquer, é uma teoria relativa. Porque um paciente fibromialgico pode não estar incapaz para funções administrativas, mas pode estar incapaz para uma função braçal. Um motorista de ônibus, um ajudante de construção civil, que pega um saco de cimento de 50 quilos, né? E isso é o mesmo sentido da pessoa que é portadora do câncer. Para algumas atividades, o câncer não vai incapacitar, mas para outras, o câncer com certeza vai incapacitar. E a definição da lei é isso: a proteção é um conjunto de fatores, né? A ocupação, a atividade que a pessoa desempenha, o tratamento que ela está exercendo, para chegar a uma conclusão, um diagnóstico, se vai ser concedido o benefício ou não. Como a gente tinha outrora conversado, existe uma necessidade política, né, de se rever alguns conceitos, algumas definições em portarias, em instruções normativas, para o paciente fibromialgia começar a ser agasalhado. Infelizmente, por lei, assim, eu não vejo, né, uma coisa que eu até citei para você, o artigo 151 da Lei 8.213, ele prevê lá, por exemplo, a cardiopatia grave, a espondiloartrose, o HIV, isenção de carência.
Seria interessante também ao paciente fibromialgico a isenção de carência, porque para gozo de qualquer benefício por incapacidade, à exceção do acidente de qualquer natureza ou a doença do trabalho, existe uma carência mínima para quem nunca contribuiu de 12 meses. Então, se você não tiver... Isso. Existem algumas discussões para rever esses conceitos. Infelizmente, com a reforma da Previdência, não foi trazido nada nesse sentido, né? Eu digo que a reforma da Previdência, inclusive, o único benefício que não tem partido e representação é o auxílio reclusão, porque não tem ninguém que defenda esse benefício. E é o único benefício que não teve nenhuma alteração. Todos os benefícios previdenciários, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, exceção ao auxílio acidente, não tiveram algumas alterações. E no auxílio doença, nós tivemos uma alteração considerável até, por exemplo, na aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, até 13/11 de 2019, ela era 100%. Tanto por uma doença, uma incapacidade de qualquer natureza, como a acidentária. E eles, na surdina, alteraram a legislação, e agora a aposentadoria por invalidez, ela é paga 60% da sua média de salários, acrescentando 2% depois de 20 anos de contribuição. Para você ter a aposentadoria por invalidez, isso. 2% depois de 20 anos contribuídos. Aí começa a contar os dois. Então, ou seja, você precisa de 40 anos de contribuição para ter uma invalidez e ter a integralidade dos seus proventos. A exceção, a doença do trabalho, o acidente de trabalho, que aí é 100%, é integral. Ao meu ver, é uma injustiça, ao meu ver, é uma inconstitucionalidade, porque você está tratando as pessoas de maneira discriminada, né? Você está colocando iguais em situação desigual. Né? Esse é um ponto, né? Agora, tem alguma outra questão para a gente... Sim, alguns pacientes, a gente até sugere que não entre com o pedido de benefício pautado apenas na fibromialgia. Perfeito. Porque, como a gente sabe, a fibromialgia tem diversos sintomas. Perfeito. E o mais comum deles é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, aspectos psiquiátricos e psicológicos. Uhum. Alguns até conseguem um certo período, tá? Mas nunca vai ser suficiente, porque eles dão em torno de 2 meses e olhe lá quando concedem. Verdade. O pedido de renovação do benefício, ou seja, a patologia em si e os sintomas que ela nos traz, nunca vão ficar cobertos no que depender desse benefício, né? De auxílio-doença, é o máximo que dá para conseguir, porque a aposentadoria não é possível ainda. Como nós conversamos à tarde, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não está sendo cumprida, né, a rigor, porque não foi constituído um comitê para que fizesse o artigo 2º, né, dessa lei, que ele pudesse ser executado da forma que foi construído o projeto, né? E, enfim, assim, o fibromialgico, eu sei que além da fibromialgia, o problema não está só com a fibromialgia, mas ele abarca N enfermidades, né, atualmente. Verdade. Agora, como advogado, existe alguma sugestão para o paciente com fibromialgia? Então, Sandra, sendo bem honesto, tanto a gente pensa em 2 campos, quando nós advogamos, o campo administrativo, ali requerendo benefício junto com o INSS, e o campo da esfera judicial. Eu acho que uma coisa que você pontuou muito bem é a questão da preparação de documentação, tá? Exame complementar, outras doenças, outros diagnósticos são fundamentais para você ter um êxito, uma chance maior, né, vamos dizer assim. Se ele apresentar um simples relatório, né, dizendo que é portador da fibromialgia, sem nada complementando, a sua chance diminui consideravelmente. O que seria aconselhável é o que você falou, um acompanhamento multidisciplinar. Fazer o tratamento ali com o psiquiatra, fazer o tratamento com o neurologista, com
ortopedista, se for o caso de algum agregado de doença nesse sentido, e esse conjunto de fatores vai dar mais chance ao segurado. Até citando para você, agora eles criaram o auxílio-doença junto com o auxílio emergencial provisório aí por 3 meses, concedido na base de um salário mínimo, né, que pode ser revisto depois. E eles trouxeram uma coisa interessante. O atestado médico, que o médico dizia lá, olha, o cidadão está incapacitado para o trabalho, eu sugiro a aposentadoria por invalidez. Sempre houve uma guerra ferrenha com os médicos assistentes, que é o seu médico que acompanha seu tratamento, com os peritos do INSS. Os peritos do INSS diziam assim, quem tem que dizer se está incapacitado, o tempo que está incapacitado ou não, sou eu, seu médico assistente, de doença ou não. Essa é uma retórica deles, né? É um entendimento deles, mas é um entendimento confortável para o INSS indeferir pedidos, para negar pedidos, tá? A nossa sugestão, a nossa recomendação é o seguinte, encontre um médico assistente competente, um médico que tenha coragem e que coloque literalmente o dedo na ferida, no seguinte sentido, descreva a doença, descreva o conjunto de doenças, descreva a sua opinião científica médica. Escreva lá, está incapacitado. Ele pode escrever de várias maneiras a incapacidade. Ele pode escrever, está incapacitado totalmente, permanentemente para o trabalho. Isso, para nós, juridicamente, lá na frente, no processo judicial, sugere uma aposentadoria por invalidez. Ele pode dizer, está total temporariamente incapaz para a função habitual, que é um dos requisitos do artigo 59 para gozo de auxílio-doença. Incapaz para a atividade habitual. Ele pode dizer, olha, há uma incapacidade total e permanente para a função habitual, mas não para outras. Ele pode escrever, olha, está incapaz de surgir a reabilitação profissional. Essa escrita, para nós, advogados, é um elemento fundamental para qualquer ação judicial. E norteia o perito. Existe no Conselho Federal de Medicina, salvo engano, acho que o artigo 52, que diz que médico tem que respeitar a opinião do outro médico. Ele pode ter uma opinião divergente. Como advogado deve ter. Deveria ter. Só que é engraçado. Não funciona, exatamente. O engraçado é assim, quando é para negar, funciona. Mas quando é para conceder, um colega dele, médico assistente, diz que há uma invalidez total ali, ele não sugere aposentadoria, ele segue a instrução normativa interna. E a instrução normativa interna, ele contraria, às vezes, a própria lei federal, a própria Constituição, para fazer as vontades, os devaneios da administração pública. Porque ela é gerida, nós sabemos que os cargos comissionados são cargos politizados, né? Então, assim, siga nossas ordens. Eu costumo dizer até um pensamento que ronda o INSS, que eles odeiam, ficam bravos quando eu falo, é de que se você consegue muito benefício, você servidor, você tem problemas. Mas se você indefere muito, nega muito benefício, sua vida segue normal. E os absurdos, por exemplo, não sei se você lembra, um tempo passado, eles concederam para fazer aquelas revisões de aposentadoria por invalidez, né, de benefício por incapacidade, de auxílio-doença, um plus a mais para o perito, um bônus ao perito. Mas é engraçado, quando tem aquela entulhada de requerimentos, como a gente está tendo agora no momento de pandemia, e eu até vai uma crítica ao governo, que é impressionante. Ele conseguiu regularizar ali auxílios emergenciais para 40 milhões de pessoas, mais ou menos. Só que o sistema do INSS, o CNIS, todo o sistema está ali funcionando, o sistema de cálculo bonitinho. Ele vem e diz que na época de pandemia não vou lhe atender e vou te conceder um benefício provisório, o auxílio-doença na base do salário mínimo. Ele tendo todo o sistema na mão, já realizado, ele consegue criar um sistema para 40, né? Ele cria um sistema para 40 milhões de pessoas por um aplicativo WhatsApp, o Escambau A4, mas ele não consegue gerar o sistema e falar assim, olha, fique em casa, fecha as agências agora até 19 de junho e vou conceder para quem eu interpretar ali o atestado, né, na base de um salário mínimo. E se você quiser, eu passo aqui algumas breves considerações sobre a forma de requerer agora, tá? Que a forma de requerer agora é entrando no site. Vamos lá? Importante. Então, vamos lá. Pela lei que criou o próprio auxílio emergencial, trouxe as regras. E agora que é incrível, que o atestado, ele é aceito como uma verdade real, entre aspas, quanto à incapacidade e tempo de afastamento,
Mas no passado não era aceito, eles não gostavam, não queriam. Queriam eles decidir a perícia médica. Então, Sim. assim, as Até que recomendações... que tinham convênios, lembra? É verdade. Estava aí até a agência. É verdade, Havia é verdade. os postos de trabalho, haviam peritos lá dentro que eram os próprios médicos do trabalho que faziam. Sim, Cortaram. sim. Você vê uma incongruência, né? A questão de aceitar médico assistente, médico do trabalho. Nós, no direito, dizemos assim: o médico do trabalho e o médico do SUS são equidistantes do segurado. Por quê? O médico do empregador quer colocar o empregado para trabalhar. O médico do SUS não é remunerado pelo cidadão. É a repartição pública que paga o servidor dele, né? O ordenado dele. Então, assim, não há interesse, é equidistante. Ele não tem interesse de favorecer ou não o segurado ali ou não, atestando uma incapacidade ou não, tá? Mas as novas recomendações são em relação ao atestado, tá? Agora, você pode fazer o requerimento para esse auxílio-doença aí de base de salário mínimo, pelo site do meu INSS ou pelo aplicativo, tá? E eles baixaram umas portarias, o que vai ter que ser juntado agora, tá? O mais importante da documentação é o atestado. Você vai juntar um documento... Prestem atenção. Você vai juntar um documento pessoal teu, que pode ser o RG, pode ser a CNH, e o mais importante, cuidado com o preenchimento do atestado médico. Eu até recomendaria uma coisa. Se quiserem, eu passo os links de onde estão as leis, tá? E apresentem isso para o teu médico. São os requisitos. Fala assim, doutor, preencha desta maneira. Porque se o senhor não preencher desta maneira, o risco de me negarem benefício agora é gigantesco, tá? E quais são esses requisitos? O primeiro deles, tem que estar legível, sem rasuras, tá? Segundo requisito, conter assinatura do profissional e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe, CRM, de psiquiatria que seja, enfim, tá? Espera só um minuto. Conter as informações sobre a doença ou CID, tá? Uma descrição da doença, da incapacidade com o CID, a Classificação Internacional de Doenças. E, principalmente... Isso é obrigatório. CID. Isso, o CID é obrigatório, tá? E outro requisito obrigatório, que é interessante, alguns atestados, eles não colocam a incapacidade, diz está incapaz para o trabalho, ponto, né? E esse requisito, ele diz o quê? Conter o prazo estimado de repouso. Não colocar lá por tempo indeterminado. Pode até passar, pode até não questionar, mas coloca lá, se acha que é 30, se acha que é 60, se acha que é 180 dias, coloca o prazo, porque eu não sei quem está analisando a concessão desses benefícios, se é o perito médico que está avaliando o atestado médico ou se é o servidor. Nada contra o servidor, mas só que o perito médico do INSS vai analisar sobre a ótica de conhecimento científico das doenças, da incapacidade. E o servidor vai seguir os normativos internos. Então, se você fugir uma vírgula ali do que o normativo interno diz, ele vai negar. Olha, o atestado não está legível, ele vai negar. O atestado não tem o CRM, não está legível o CRM. E aí é importante, cuidado com a digitalização de documentos. Não faça aquela digitalização. Como é que o paciente vai conseguir laudo em tempo de pandemia? Boa pergunta. Alguns hospitais, infelizmente, alguns planos de saúde suspenderam o atendimento. O que ele vai ter que se socorrer, e aí, infelizmente, quem é desprovido financeiramente é quem vai ser mais prejudicado, ele pode se socorrer, uma alternativa são os médicos particulares assistentes. Infelizmente, achar algum que enquadre o valor da consulta dele para que ele faça, né? Porque, do contrário, ele vai ficar numa fila do SUS esperando, vai passar o período e, infelizmente, coitado, não vai conseguir, né? Existe um projeto de lei, doutor, que nós conseguimos e já passou pela Câmara, é o 2048 de 2020. Ele incluiu a fibromialgia para efeitos de prorrogação de benefício. Perfeito. Tá? Então, ainda falta ser aprovado no Senado e ser sancionado. Tá? Então, nós conseguimos isso junto ao deputado, o Ricardo Isaac, como você conheceu, né, o ano passado,
nós conseguimos incluir a fibromialgia. Porém, nós sabemos que são raríssimos os pacientes que conseguiram algum benefício. É verdade. Porém, o nosso intuito é abrir precedente. É verdade. Tem que começar, né? Como começou o câncer, começou o HIV, as interpretações, se ninguém bater e deixar o Congresso à solta, ali nunca vão fazer, né? Tem que, e eu acho que aí entra, a associação entra de parabéns nesse ponto, né? Porque ela está encabeçando essa diretriz. Eu diria que até em relação a doenças mais graves, faltam lideranças. Vocês estão fazendo inveja ao povo. Estão conseguindo destaque, eu parabenizo, no âmbito municipal, estadual, federal. Eu acho que o teu papel é fundamental, Sandra, e tenho visto o resultado, tenho visto diferença. E às vezes é engraçado, né? Às vezes as pessoas que não têm nada na saúde não conseguem fazer absolutamente nada. E às vezes vocês que têm problemas físicos, psicológicos, emocionais, etc., etc., estão se movendo, estão se movimentando. E só vão conseguir resultado dessa forma mesmo, em massa, para cobrar em massa, porque infelizmente a gente sabe que chegando em Brasília, ali os interesses ou é voto, infelizmente não funciona só pela a solidariedade, é muito bonito, né? De se falar, de se cumprir, mas no flingir dos ovos, vocês têm que ter um corpo, um coro, justamente para que eles se sintam pressionados e diga, tem uma representatividade ali. Esse pessoal tem Isso, voz. mas nós dependemos deles tanto quanto eles dependem da gente. Porque nós não fazemos as leis, apesar de estar na Constituição, que teríamos o direito a ter um projeto de lei de iniciativa popular, isso não foi regulamentado até hoje, né? Então, infelizmente, nós temos que usar desses políticos, né? Aqueles que mais se sensibilizam com a nossa causa, para nos defenderem. Porque, do contrário, como é que seria? É verdade. Senão vocês ficariam a ver navios, né? Não, com certeza, Mas com eu certeza. acho assim, o trabalho está sendo de formiguinha, mas está dando resultado. O trabalho está chegando, né? Vocês já chegaram nas 3 esferas aí, eu vejo um trabalho brilhante aí. Mesmo que a pessoa fale, olha, conseguiu o dia do fibromialgia, é um avanço. É um avanço você ser visto, ser notado, ser enxergado, que é o que você falou. Enquanto não tem um montante de pessoas, a fibromialgia é só mais uma doença de infinitas doenças ou não, mas o estudo de vocês estão trazendo psicólogos, estão trazendo fisioterapeutas, estão trazendo médicos, estão embasando, estão enviando elementos para eles se embasarem. E isso é fundamental para criar algumas regras, para pressionar, ou que seja a modificação de legislação, ou que seja a modificação das instruções normativas do INSS, que isso é possível, né? Ali basta vontade política, administrativa, para ali ser considerado, olha, fechou um diagnóstico de fibromialgia, conceda ao menos 30 dias, 60 dias, 180 dias, mesmo que tenha as divergências de interpretações, se incapacita totalmente, ou parcialmente, ou temporariamente, né? Mas que pelo menos ali dê a primeira assistência ao paciente, né? Para que ele possa até ser, de repente, ele recuperar as condições de trabalho, né? Se reabilitar. Não tem condições de trabalho, não tem as condições previdenciárias e não tem as condições de assistência à saúde. Exato, verdade, né? Então, voltando ao tema, né, de incapacidade, eu não sei se quer que eu faça uma variação sobre os benefícios que podem ser conseguidos, a gente pode Uma entrar? pergunta antes disso. Junto com esses documentos, eu não sei se é possível ou não, eu vou falar por experiência própria, tá? Na minha experiência, foi fundamental eu ter incluído o meu prontuário médico e hospitalar ao meu processo. Perfeito. Tá? E isso foi no âmbito judicial, porque no âmbito do órgão É zerou. difícil, verdade. E não foi por fibromialgia. Tá? Meu caso é porque eu tenho dor crônica, eu tenho um aparelho implantado na coluna, eu já fiz várias cirurgias e o INSS não acatou as ordens médicas lá. Enfim, aí quando eu fui para a perícia judicial, o fato de eu ter o meu histórico todo muito bem relatado e fundamentado não só com
o laudo médico, mas junto com ele o meu prontuário, que tinha que condizer. Eu estou fazendo tratamento há X tempo, com uma medicação Y, com resultados Z. E isso estava no laudo. Fiz cirurgia em tal época, estava no laudo. Né? Então, eu acho que eu queria saber se isso realmente é importante, ou foi só no meu caso. Veja, na instância, fazendo a divisão, né, de mundos, na instância administrativa, o que você falou é fundamental também quando você for submetido à perícia física, ali junto com o perito. Né? Claro, é fundamental. É claro que isso depende também da boa vontade do agente. Porque, infelizmente, tem perito médico que você pisa na sala, mal levanta um semblante para te analisar. Qual é o teu problema? Tem relatório, não tem? Pá, bate o carimbo, aguarda, pega lá pela internet e tal, azar o teu. Né? Mas tem perito muito humano, muito profissional, que vai dizer qual é o teu problema, sente-se aqui, seus documentos pessoais, minha queixa é isso. O que o senhor trouxe para mim? E a documentação, o prontuário é a coluna, vamos dizer assim. A chance maior de você ter benefício é assim, se você iniciou o tratamento há 30 dias, diagnosticou há 30 dias, é menor. Mas, por exemplo, comparando o teu caso, você faz o tratamento lá há 5 anos, há 10 anos, está ali com o prontuário, só tomar cuidado com o prontuário é uma coisa, tá? Às vezes a pessoa incapacitou e começa a contribuir. A Previdência Social é igual a um plano de saúde. Se você já for portador do problema de saúde, né, ele não vai ter cobertura, salvo agravamento e progressão da doença ou lesão, que você pode se filiar à Previdência Social mesmo sendo doente, mesmo sendo deficiente, mesmo sendo incapaz, não tem problema. Se surgir outra doença ou outra incapacidade, você tem cobertura, tá? Porque a lei permite, tanto que ela prevê a inserção do deficiente reabilitado, né? É uma questão de dignidade da pessoa humana. E o conjunto de documentos, né? O prontuário é a espinha dorsal, vamos dizer assim. E você vem para os agregados. Importante o relatório médico, o relatório bem descrito, o relatório atualizado, tá? E às vezes você pode levar ali também 10 relatórios, 20 relatórios. Quando levar para o perito, se for mesmo administrativo, coloca na ordem também. O conjunto de fatores de incapacidade também vai ali o relatório da fisioterapeuta, a carteirinha da fisioterapeuta, a receita dos remédios, né? E você sabe uma coisa curiosa, Sandra? Nós temos aqui no estado de São Paulo uma legislação que concede o passe gratuito. Não é verdade? Essa lei, o dispositivo legal dela, ela diz assim, eu só concedo a gratuidade para quem é portador de deficiência e apresente incapacidade para o trabalho. E uma coisa muito curiosa, muitas vezes a pessoa passa lá, tem a carteirinha concedida. Perfeito. O perito que avaliou, porque ela tem que fazer um laudo, o perito que avalia a concessão dela se enquadra na isenção de transporte, às vezes é o mesmo perito do INSS. Só que você chega no INSS, ali ele nega o benefício. Fala, mas lá não está dizendo que a incapacidade para o trabalho, a concessão no transporte público também, me classificando como deficiente? Como é que eu sou deficiente lá para o transporte público e para agora para o trabalho eu sou eficiente? É o inverso, né? Então, levar isso também, às vezes pode parecer um exagero, você pode levar até a medicação que você toma, tá? Aí o divisor de águas que eu digo para você, a chance dessa documentação ser analisada por perito administrativo ali no INSS, na agência do INSS, talvez ele vai pegar o seu relatório médico, ele vai pegar o teu prontuário para dar uma olhada e, no máximo, o exame complementar. Receitas ou não, talvez ele vai perguntar no linguajar o que você está tomando ou não e ponto final, né? No aspecto judicial, isso é importante, talvez o perito judicial também siga a mesma linha do perito administrativo, mas no aspecto judicial, quando você monta um processo inicial, né, agregar toda essa informação e até aquele laudo da carteirinha de ônibus, que deu a gratuidade para você, considerou deficiente, considerou incapaz, é importante. Você quer ver um exemplo de incapacidade? Por exemplo, a pessoa que é motorista habitual, motorista remunerado, de caminhão, de ônibus, categoria profissional. De repente, ele vai ali no Detran, por algum problema de saúde, o Detran rebaixa a categoria. Rebaixou a categoria, eu perdi minha profissão habitual, que eu era remunerado, né, tinha o meu ordenado por ali,
Então, espera aí, eu estou incapaz para a minha atividade habitual. E talvez até, quando o Detran faz isso, é permanente. Vai lá e te classifica como deficiente, lança lá que você só pode dirigir carro automático. Esse laudo do Detran é uma prova que nós chamamos de prova emprestada também. Que um médico teceu uma conclusão sobre a sua incapacidade, mesmo que indiretamente para outra finalidade. Então, quanto mais informações você conseguir reunir, mais documentos, bem escrito, e, por exemplo, exames complementares são fundamentais? Sem dúvida são fundamentais, né? Por spondyloar disco artrose, né? Que é a protusão discal, a hérnia discal, essas doenças aparecem em ressonância, aparecem na ultrassonografia, às vezes no raio-x não aparece, no raio-x é o osso quebrado só, né? Elas são fundamentais para apresentar. E uma coisa que o cidadão, o segurado tem que tomar cuidado, ele vai lá e me faz, às vezes, 10 exames, né, de 10 membros do corpo. E ele tem problema lá na coluna, tem problema lá no quadril, mas joelhos não tem, punhos não tem, ombros não tem, e ele fez uma carreada de exames. Ele tem que pegar a conclusão desses exames, onde está escrito dentro da normalidade, normal, por favor, tire esses exames. Que senão você está dando, né, um motivo para o perito dizer, olha, eu olhei isso aqui, esse aqui você está apto, você está normal, né? E de repente vai ser, ele digitaliza esse documento e joga lá uma prova contra você, e não digitaliza o correto. A gente presume a boa-fé deles, né? Mas é possível. Outra coisa, exame pericial, uma coisa muito importante lembrar. Quando você vai fazer um exame, ou seja na agência do INSS, ou seja na perícia judicial, médico, eles têm a semiótica também, tá? Eles, semiótica, eu digo assim, ele observa você com um olhar, sem conversar com você, a forma que você expressa. Semiótica por quê? Quando você abre a porta do consultório, quando você está caminhando em direção dele, ele está te observando, porque ele, bom, isso aqui deve ser problema de coluna, ortopedia. Você quer ver um exemplo? Um motoboy tem problema de ombro, uma bursite, uma tendinite. Ele vai para a perícia, vai de moto. Ele entra dentro da sala da perícia com um capacete, com aquela mochila pesada. Ele está pedindo para o perito fazer o quê? Vai trabalhar. Você não está incapaz. Não, mas eu estou incapaz, eu sinto muita dor. Às vezes a questão de dor, eu falo um absurdo para cliente, podem até me matar pelo que eu vou falar. Você vai para a perícia, você vai encharcado de remédio. E na perícia, o que o perito vai fazer? Te revirar do avesso. Às vezes você fica só com os trajes íntimos. Deita aqui na maca, eu quero levantar a tua perna, eu vou torcer assim, vou torcer assim. Muito medicamentado, né? Se tiver com muito medicamento ali, o quadro de dor diminui. Fala, olha, segura o remédio uns dias antes da perícia. Doutor, eu vou sentir dor. Vai sentir dor. Mas o médico tem que ver o quê? O quadro de dor para ver o grau de incapacidade que você tem, de limitação que você tem, né? E por isso que eu falo semiótica. Então, assim, quando vai para a perícia, cuidado com o que está carregando. Cuidado com o que está manipulando o documento. Lógico, fale sempre a verdade ao perito do seu grau de incapacidade, do seu quadro de dor, né? Seja honesto com isso. Mas, às vezes, você sem querer, e eu falo por experiência, eu já tive cliente que ele foi com muleta. Cheio de problema de coluna, já foi atropelado, foi isso, operou isso, foi de muleta. A sala era pequenininha, a sala não dava 2 metros quadrados, né? Muito pequena. Ele chegou, sentou, colocou a muleta na porta. Aí o perito, qual o problema, senhor? Fui atropelado, tive isso aqui. Então me faça um favor, suba na maca. Qual a intenção do perito? Vamos ver o grau de dificuldade dele. Vai pedir ajuda? Vai voltar lá e pegar o apoio dele? Não, não voltou e não pegou o apoio dele. Subiu na maca, a hora que o perito viu, ele estava deitado na maca. A moral da história, a conclusão do laudo pericial, e aí o perito, alguns, infelizmente, ou felizmente, é o trabalho deles, eles vão lá e escrevem categoricamente. Chegou com apoio e não fez uso de apoio, né? E o perito sabe, às vezes, até o jeito que você manca. Eu sou casado com uma fisioterapeuta que eu ando na rua, ela fala, aquele ali não está mancando direito. Porque é a experiência deles, é esse semblante de olhar, essa semiótica, essa observação, né? E não adianta fingir, vão pegar.
né? E isso pode caracterizar até uma fraude, não seria muito bom para o segurado, porque eles têm uma percepção de detetive, é impressionante. E às vezes alguns também, infelizmente, uma pequena minoria, prefiro acreditar assim, age de má fé, não está muito se importando pelo ser humano ali que está sendo analisado. Eu já tive caso, por exemplo, de senhor que perdeu os 4 dedos da mão, que foi ser examinado, e aí ele tinha umas moedinhas do bolso. Quando ele foi colocar ou tirar a calça, essas moedas caíram. O perito escreveu no laudo, sabe o quê? Ah, ele não tem os 4 dedos da mão, mas caíram umas moedinhas do bolso dele, ele pegou com destreza, com agilidade. Com base nisso, ele disse que ele estava capacitado. Mas essas hipóteses, né? Aí o que eu fiz? Eu já tinha a foto do cidadão no processo, né? Tirei outra foto e mandei no recurso. Óbvio que o juiz julgou improcedente, porque o perito falou que ele estava apto ao trabalho. E aí nós apresentamos recurso, igual dessa senhora da muleta. E aí o que a gente se baseia no recurso? E por que é importante a quantidade de documentos de tratamento? Porque é o seguinte, na justiça existe um princípio que diz assim, o perito tem fé pública. O que ele fala, entre aspas, é a verdade real. Como servidor do INSS, ali o perito do INSS, em tese, ele fala a verdade real ali no âmbito administrativo, embora pode ser questionado no âmbito judiciário, tá? Mas o que a gente faz em recurso, por exemplo? Você faz o tratamento há 6 meses, a dificuldade é uma. Você faz o tratamento há 5 anos, eu peguei todos aqueles relatórios que você fez o tratamento, Sandra. Juntei ali 30, 40 relatórios. Todas as oportunidades, os médicos dizendo, está inválido, está incapaz, não tem condições de reabilitação. E juntei. Algumas vezes eu já consegui aposentadoria por invalidez com o perito do juiz dizendo, não, tem a doença, mas não tem capacidade. E como é que convenci o juiz nesse sentido? Dizendo para ele, será que esses 40 relatórios, tem alguns repetidos, com médico repetido, nós temos aqui pelo menos 30 profissionais, psicologia, fisioterapia, ortopedia, neurologia, dizendo, está inválido, está incapaz, não tem condições de reabilitação profissional. Será que eles estão faltando com a verdade? Falou, eu respeito seu perito judicial. Seu perito judicial tem a presunção de boa-fé, a fé pública. Não estou questionando o trabalho dele, a idoneidade dele. Mas eu posso questionar que ele pode ter uma opinião equivocada. Sim. O que para ele não é incapacidade, para esses 30 profissionais aqui, é incapacidade. E aí entra a outra questão. Olha, desses 30 profissionais aqui, pelo menos 15 são do SUS. Olha, eu tenho aqui o médico do trabalho do cidadão dizendo que ele, em 6 oportunidades, não permitiu o retorno à função. Aí eu pergunto ao julgador, será que o perito do INSS, será que o seu perito oficial foi na empresa estudar a doença dele, a relação de incapacidade da doença com o trabalho dele? Não foi. Né? Então, por que eles faltariam com a verdade? E olha, excelência, temos mais aqui 60 exames, né? O que você falou, uma coisa importante, você citou cirurgia, é importante identificar no prontuário, é importante no relatório ter já submetido a tratamento cirúrgico sem sucesso, porque é uma formação de convencimento, um elemento de convencimento, né? Então, assim, quanto mais documentos médicos, né, seus agregados, às vezes a gente fala, até a bula de um remédio pode dizer que você está incapaz. Por exemplo, se eu pegar um motorista de ônibus, por exemplo, exato, ele toma lá uma medicação tarja preta, e isso já aconteceu, né? Eu peguei carreteiro, e o carreteiro tinha um HIV, mas não incapacitava, mas ele fazia tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Eu peguei a bula e falei, excelência, olha os efeitos colaterais. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o caminhão dele e descer a serra até Santos, para ver se ele tomando a medicação não tem nenhum efeito? Vamos se arriscar? Se arriscar 5 segundos da minha vida e da sua, para ver se ele está incapaz ou não? Porque se ele tiver um mal súbito, uma epilepsia, nós não vamos, né? E aí, existe até um princípio na justiça, que embora alguns desembargadores e juízes não usam com frequência e deveriam usar, na dúvida, em pró do operário, em pró do mísero. A lei de previdência social é feita para dar proteção social, seguro social, né? A finalidade dessa é essa. Então, na dúvida, eu não julgo a favor do INSS, a favor do Estado.
Eu tenho que julgar a favor do cidadão. E o INSS que inverta a prova, que me faça a prova de que ele está capacitado ao trabalho, né? Porque o INSS hoje, infelizmente, nós vemos eles na zona de conforto. Ele bate uma comunicação de resultado lá, mal formulada, um formulário padrão mal preenchido, os requisitos, que até para você impugnar fica difícil. Outra coisa, eu não sei se você já viu algum segurado, né? Na perícia administrativa, dentro das agências, é possível preenchimento de um laudo assistente. Tá? Sim, já vi. Só que tem que avisar com um certo Isso período. acontece, por exemplo, tem perito que às vezes ele está na dúvida se concede ou não concede o benefício, ele fala assim, olha, vou imprimir esse documento, você leva para o seu médico assistente, ele me preenche para eu analisar e lanço lá. Mas isso é um direito de todo segurado, preencher esse laudo assistente. Eles nem tocam nesse assunto. Não tocam no assunto. E tem um outro detalhe, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, todo segurado tem direito, se quiser levar o médico assistente lá para o exame pericial, pode levar. Só que ninguém vai te orientar que você pode levar, né? O problema é que a maioria desses médicos assistentes cobram uma fábula para fazer essa não é barato. Infelizmente, não é barato. Isso você tocou num ponto... o cidadão desprovido de economias, infelizmente, não é barato. E você sabe que um fator pior ainda, por exemplo, nós temos o Juizado Especial Federal, Sandra. Essa semana eu me habilitei num processo de um cliente que foi querer fazer sozinho o processo de novo depois de 10 anos. E aí eu tinha conseguido um auxílio-doença para ele durante uns 7, 8 anos, né? E aí ele tentou sozinho, quando eu não consegui, e voltou. E aí ele falou, doutor, cuida para mim de novo dessa ação no Juizado Especial Federal. E ele já tinha feito uma antes de vir comigo em 10 anos. E assim, não é criticando o servidor do Juizado Especial Federal, não é criticando o magistrado do Juizado Especial Federal, mas na minha opinião, e eu falo porque, assim, não sei a palavra apropriada para colocar, mas sem prepotência, nós fazemos um trabalho muito melhor na advocacia, né? Na instrução de um processo previdenciário. E não fala isso em detrimento da capacidade do servidor que preenche um formulário lá. Mas o formulário que eu vi desse cidadão dá paura, dá medo. Porque, assim, são 6, 7 campos que ele fala, eu te dou a justiça gratuita. Vem aqui, eu faço a petição inicial para você. Não pague honorários de advogado particular. Eu dou tudo para você, olha... E aí vem aquele checkmate que eu te falei, é igual o exame. Você acha que o servidor vai parar e pegar 30 exames teu, ver o que está normal, tirar? E avaliar tudo, toda a documentação, história. Não vai. Dizer para você o CID, né, o que grau que incapacita, o que pediram ou não pediram, não vai nem por maldade. Ele atende gente igual padrão SUS. Né? O JEF é padrão SUS de atendimento. É na baseada. E aí você monta uma inicial lá que tem 2 laudas e 3 laudas no máximo e uma se aproveita. E, por exemplo, na dele eu já vi faltando um pedido. Foi pedido o auxílio-doença para ele e a aposentadoria por invalidez. Mas cadê o auxílio-acidente também, a redução parcial, que é mais um benefício previdenciário? Tá? Não colocam. E aí qual é o pior? O cidadão entra feliz, não gastou nada, se perder em primeira instância também não gasta nada. Ótimo, maravilha, maravilha. Ele tem direito à gratuidade processual, né? Só que eles não pedem no início do processo a gratuidade para ele, né? Não orientam a pedir. E aí vem o checkmate do juizado, onde você mata o segurado 2 vezes, o Estado ganha 2 vezes. Vem o laudo pericial, você passou na perícia, sozinho, tal, não te indicaram que podia ir com um assistente, um médico, né? A documentação para preparar, para perícia, o que fazer ou não fazer, você passa ali na perícia, o perito dá o laudo para o juiz e fala assim, olha, constatei a doença, que às vezes está no exame, não tem como negar, mas ele está apto ao trabalho. A partir daí que a advocacia é importante. Por quê? Se está tudo certo, se o laudo é positivo, né, infelizmente a maioria das vezes não é, ok, tranquilo para o segurado, pode ter grande êxito na ação, tem algumas divergências de cálculos que poderiam ser melhoradas, né, de início de benefício, etc., só que ali ele tem o direito de impugnar o laudo. Ele tem lá 15 dias de impugnação do laudo. Eles vão mandar no juizado uma mensagem por WhatsApp para ele ser intimado e fluir o prazo. Se passar o prazo, preclui, não tem o que fazer depois. Tá? E se ele for lá no cartório, vai falar, olha, o laudo está aqui. O que o senhor tem a dizer? Eu quero dizer que eu não concordo com o perito judicial.
Primeiro papel é impugnar, dizer que não concorda. Só que aí falta o plus. Não concorda por quê? Olha, eu não concordo que eu sou motorista, minha habilitação está cassada. Tem o exame do Detran e ele está equivocado. Olha, essa perícia está mal feita. Ou é multidisciplinar. Eu tenho problema de ortopedia, neurologia, psiquiatria. Só fez uma perícia, eu quero a segunda perícia. Ou esse laudo tem que ser refeito. Não foi feita uma vistoria na empresa, não foi considerada a minha profissão, não descreveu, porque o juizado ele tem um formulário padrão. Às vezes até o próprio perito não é o especialista necessário para avaliar o caso. Exatamente, né? E eles têm lá um laudo padrão, que eu acho uma abominação, porque eu acho que não tem que ter um laudo padrão. Você não tem que direcionar o perito que isso. Pode ter os quesitos, algumas perguntas sobre incapacidade, etc, etc. O juiz faz, o advogado faz, isso é normal. Mas existe um padrãozão. E aí, quando você lá deixa de impugnar esse laudo, como deve ser feito, vai a julgamento. E aí que vem a forca. Sai a sentença. Improcedente seu pedido. E aí o chefe vira para você e diz assim, cidadão, a farra acabou, né? Agora não é mais nada gratuito. Se recorrer tem custas, se você não pediu gratuidade, né? E outro detalhe, você tem 10 dias para recorrer. Só que o justo postulante, que é o direito de ir ao judiciário sozinho, vai até ali, até a sentença. Porque, pela Constituição, o cidadão comum não pode interpor recurso. É só o advogado que tem competência para interpor recurso. E aí o que acontece? Ele, desesperado nesses 10 dias, ele sai à procura de um advogado. Às vezes, na minoria das vezes, se conserta, consegue ainda fazer um recurso, ou ele vai para a defensoria quando ele não tem recursos, mas se monta o recurso em cima do quê? Em cima da inicial mal feita, em cima do laudo mal feito, e a produção de provas ali passou todo o prazo. Você não pode inserir outra prova, salvo se no seu recurso você convencer a turma julgadora, a turma recursal, de que, olha, houve um cerceamento de defesa, aqui não está bem produzido. Normalmente não aceitam, né? O juizado, juridicamente, o advogado foge de juizado, tá? Nós dizemos assim no dito popular que é um moedor de direitos, né? Porque a via recursal dele é muito estreita, a forma de litigar ali no recurso é diferente do procedimento comum. O procedimento comum para o segurado, a meu ver, é muito melhor, porque ele permite agravo de instrumento lá, permite algumas situações excepcionais, né? Ele tem uma outra velocidade, e às vezes eu falo, não adianta, se você não souber a direção, a sua velocidade, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Às vezes você quer ir lá no juizado porque é mais rápido, é uma ilusão, pode ser mais rápido. O juizado de São Paulo, Federal de São Paulo, quando iniciou, era lindo, maravilhoso, funcionava que era um torpedo. Hoje, as varas comuns, alguns lugares, estão muito mais rápido que o juizado, né? E aí fica a escolha do cidadão. E o problema é assim, o cidadão tem que botar uma coisa na cabeça. É igual o crime de estelionato. O crime de estelionato, ele dá certo por quê? Porque o estelionatário, aquele ente sem vergonha, ele encontra alguém, sempre alguém querendo ser o quê? Mais esperto do que ele. Por isso que ele dá o golpe. Ele dá o golpe no princípio da ganância. Eu vou querer uma vantagem, eu vou querer não sei o quê. Então, assim, o governo está, pelo amor de Deus, não estou confundindo o segurado com vantagem, né? Mas ele está colocando caminhos tendenciosos, fáceis, agradáveis, porque eu também, se eu fosse segurado comum, pensaria a mesma coisa. Nossa, eu não pago honorário, eu não pago perito. Eles montam um processo para mim. Maravilha. Só que às vezes o processo previdenciário é o processo, desculpa a palavra, é o processo da tua vida. Porque alguma doença, alguma incapacidade, talvez alguma incurável, se você errar, às vezes não tem conserto. Às vezes tem, né? Porque você tem vários mecanismos de readquirir qualidade segurada, etc, etc, voltar a contribuir ou não. E existe até a tese das pessoas que voltam a contribuir, né? Que não conseguem esperar a decisão judicial, às vezes já foi até periciado. E o INSS também aí vem mais uma vez de maneira torpe, desleal, e diz o seguinte: olha, ele entrou com a ação, mas voltou a trabalhar. Então, esse período de auxílio-doença eu não vou pagar. E é uma torpeza, uma deslealdade, porque você faz o cidadão, nega benefício 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes ele é empregado, tem família, e ele só socorre do judiciário, só que o judiciário tem um tempo.
para concluir o processo, né? O INSS tem muita regalia, ele tem prazo em quadro para recorrer, contestar, em dobro para recorrer, nada presume verdade contra ele, tudo é o coitado do segurado que tem que provar. Então, a dinâmica processual, a marcha processual, às vezes o servidor pode ter vontade, o magistrado ter vontade de acelerar, mas não pode acelerar, porque ele tem que respeitar o devido processo legal. E nisso, o INSS, ele volta. Eu tive execuções, a execução dava 200 mil reais de atrasado para o cidadão, nós brigamos 10 anos. E o INSS veio com essa tese. Olha, eu vou pagar 2 anos, porque esse infeliz foi lá e contribuiu durante 2, 3 anos lá atrás, então eu presumo que ele recuperou as condições de trabalho. Uma ova. Ele contribuiu. E outra, mesmo que você contribuir, Sandra, é um direito securitário. Você tem o direito de se inscrever novamente na Previdência, porque o seu direito está em litígio, seu direito está em discussão. Ah, então, se o direito ficar em discussão 10 anos, eu deixo de contribuir 10 anos da minha vida, imagina o desastre numa aposentadoria isso lá para frente. Então, você pode contribuir. E sempre falamos uma coisa, uma recomendação, tá? É lógico, respeito opiniões divergentes. Olha, estou com um processo em litígio, eu requeri aposentadoria, vou parar de pagar. Não vou pagar INSS mais, porque já está lá no INSS, já está no recurso administrativo, já está com o advogado, está na... Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Eu te cito só um exemplo. Eu tive um caso de incapacidade, motorista de ônibus, consegui a invalidez total, laudo, tudo bonitinho, ganhei em todas as instâncias. Chegou na última instância, um desastre. O desembargador, o ministro, começou a interpretar isso e aquilo, não preenche a qualidade, não preenche isso, aquilo, e inverteu o laudo, a conclusão do laudo, né? Por mais absurdo que possa. Nesse inteirinho, suspendeu o benefício. Um dos filhos chegou para mim, doutor, continuo pagando ou não? E eu, olha, por segurança jurídica, é melhor pagar mais, ter a chance de pedir o estorno de volta, do que pagar menos. Que se você pagar menos, você perde o seu direito securitário. Você não tem mais cobertura. Depois de determinado período da alta, se é um processo que reverteu, você perdeu a qualidade lá atrás de segurado. Claro. Recolha. Ele voltou a recolher. Infelizmente, esse segurado, depois de 6 meses, veio a falecer. Só que na época, isso aconteceu uns 6 anos atrás, graças a Deus, o filho dele me ouviu e pagou 6 contribuições. Graças a Deus, hoje, aquela família, a mãe, recebe lá uma aposentadoria, acho que é de até uns 3 mil reais, uma pensão, perdão, né? Por isso que eu digo, olha, eu não vou pagar. Se não aguenta pagar, olha, era 500 reais que eu pagava, era 1.000 reais que eu pagava. Faz aquele dito dos 11%, 110 reais quase, né? E compensa, porque assim, se você pegar, comparar o seguro social, o direito previdenciário, com o seguro particular, você vai ver que se você contratar um seguro de vida, você vai pagar uma taxa enorme para receber uma indenização, depende da sua idade, às vezes muito pequena, e no seguro social, mesmo que seja os míseros 110 reais, você vai ter um benefício de 1.045 reais. Sim. E pode, assim, às vezes, não faz diferença hoje para mim. Eu digo por experiência, mais de 20 anos quase advogando e trabalhei no campo do direito de trabalho e direito previdenciário na iniciativa privada muito tempo antes disso. Quando você não tem nada, R$ 1.045, enche a sua despesa, paga a sua água, a sua luz. Não resolve os problemas da sua vida, mas te dá a dignidade de prosseguir alguma coisa, de continuar conquistando alguma coisa, tá? E o governo, infelizmente, né, principalmente com a reforma, isso é claro, tá? Isso é uma opinião minha, né? E que muitos seguem. A intenção da reforma foi o quê? Fazer com que as pessoas fossem para a previdência privada, para a previdência complementar. Sim, porque quem se beneficia são banqueiros, são bancos, e nada contra. Cada um, se quiser fazer a previdência oficial e a complementar, eu acho que tem que colocar os ovos em várias cestinhas. Tranquilo. Mas nunca desistir da previdência oficial. Mesmo que vai ser R$ 1.045, Gilberto, vai ser R$ 1.045. Mas é uma garantia estatal, porque assim, penso eu, se um dia a Previdência falir, o Estado não existe em volta. Porque um dos pilares, né, a menina de olhos azuis do Estado brasileiro é a Previdência Social, né? Infelizmente, as regras, eu acho que eles perderam até uma oportunidade na reforma da Previdência. Não devia colocar teto de contribuição, devia aumentar. Se a pessoa quiser contribuir com R$ 10 mil,
um percentual, contribua. Isso seria bom para o Estado. E aplica a média aritmética que eles sempre aplicaram, que é um desastre, né? Que não dá para também dizer a pessoa, vamos fazer um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é dizer o que é menos pior, né? O que menos te prejudica, né? Porque dizer que tem alguma coisa redondinha, boa ou não, não tem. Agora, voltando à fibromialgia, Sandra, e a gente falou de 3 benefícios por incapacidade, aposentadoria por validez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Uma coisa muito importante ao pessoal da fibromialgia ficar atento, a aposentadoria especial do deficiente, Lei Complementar 142, tá? Ela tem ali os critérios, se você for considerado portador de deficiência, né, de redução de tempo de contribuição, né, e na aposentadoria por idade também, reduz 5 anos, tá? O homem cai para 60 anos, a mulher para 55 anos, desde que tenham 15 anos de contribuição com a deficiência. E quando o termo diz com a deficiência, né? Só que há controvérsias jurídicas com a deficiência. Por quê? Existe a aposentadoria especial do deficiente de 2 formas, aquela por idade e aquela por tempo de contribuição. E são diferentes. Tanto homem quanto mulher, os períodos são diferentes. A mulher tem um período bem mais reduzido. O homem que eu me lembro aqui são 33 anos, uma leve, 29 uma moderada e uma severa 25 anos. A mulher cai lá para 20 anos, cai bem. Isso tem que ser aproveitado. Por quê? Dependendo da data de requerimento, dependendo do início, do preenchimento dos requisitos, e aí o marco é 13/11/2019, que é a PEC 103, a reforma da Previdência, os critérios de cálculos vão ser bem melhores. Por quê? Você imagina se você for para aposentadoria por invalidez, você vai cair no critério de 60%. E lá, talvez você não aplique o fator previdenciário, você pega a média aritmética de todos os seus salários, né? E isso faz uma diferença astronômica em cálculo, né? Inclusive isso, o juizado poderia, quando você faz a sua inicial lá, acrescentar esse pedido também. Porque você pode, num processo judicial, você pode acumular pedidos, tá? Desde que seja o mesmo réu, tem alguns requisitos. Claro. Mas a maioria das vezes, você, no direito previdenciário, preenche requisitos, às vezes não só de um benefício, de 2 ou 3 benefícios. E pela tese do STF, você tem direito ao benefício mais vantajoso, tá? Agora, qual é o grande problema? O segurado, pelas informações de site oficial, pelas informações que a serventia oferece, o ideal não é fazendo jabá para o advogado especialista. Mas algumas coisas para se encontrar, tem que estudar muito. E eu estudo até hoje, né? Eu faço uma pós, às vezes eu repito a pós e faço de novo. Falo, por quê? Isso é para repetir tudo que eu fiz e para repensar tudo que é novo e se pensar. E o direito previdenciário virou um monstro, juridicamente falando. Sim. Porque você tem que respeitar o tempo da sua incapacidade, o tempo do requerimento do benefício, e a cada dia, a cada mês, a cada ano, é uma regra. Não é uma regra absoluta a qualquer tempo. Porque, por exemplo, se pegar até 1991, quem tinha lá 60 contribuições e tinha a idade, o limite etário, se aposentava por idade. Em 1991, que estabeleceu esse critério de 180 contribuições de 15 anos, que foi até 2011 uma tabela gradativa. Então, de repente, você preencheu os seus requisitos de uma aposentadoria em 2007, e aí não são 180 contribuições, são menos. E esse é um direito adquirido. Você não precisa comprovar os 15 anos. Então, muita coisa do direito previdenciário mudou. Só que, é claro, aí vai do cidadão. Ele pode exercer o seu direito ali civilmente, dentro da agência do INSS. Pode um procurador, uma pessoa civil, fazer recurso administrativo. Ali é permitido. Pode buscar o juizado especial, né? A primeira instância ali, ele pode fazer todas as fases, tá? Até por um procurador civil, ali é permitido, tá? Alguém que conheça do direito previdenciário. Só que a instância recursal, né? Aí é outra história. Aí, infelizmente ou felizmente, é preciso a assistência de um advogado, de preferência especializado, tá? Porque, assim, gostaria... que fazem tudo, né? Entendeu? Trabalhista, previdenciário, criminal. Assim, eu faço 4 áreas, né? 4, 5 áreas. Mas você falar para mim que Gilberto, você é 100% bom em tudo? Imagina.
É hipocrisia. Nem o ministro do STF, lá nós temos 11 ministros. Mal sabe o povo que ele tem de assessor entre juiz e desembargador, umas 40 cabeças pensando com ele, fora os servidores. Então, assim, a autoridade máxima é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele não conhece tudo. Ele tem vários assessores. Quando ele dá aquele parecer que ele fica 5 horas falando ali, aquilo foi construído em semanas, em meses, por isso que se demora muito, né? Mas é fundamental, assim, você encontrar uma pessoa que, além de estudar, o advogado é um imortal estudante, tem que estudar todo dia, né? Tem uma determinada prática, de preferência também que seja recomendado por alguém que conheça, e mesmo que não for recomendado, não há nenhum problema. A pessoa pode ir ali no site da OAB, consultar o nome dele, o número da OAB dele, vendo se ele está ali suspenso ou não está, né? Graças a Deus a maioria não está, mas existe alguns, infelizmente, que estão, né? E ali ele descobriria. Mas a indicação, fala que a indicação é igual, uma vez eu tive um cliente que eu consegui loas para ele por HIV, infelizmente ele veio a falecer. Uma vez ele falou uma máxima para mim que ficou uma lição para a vida inteira. Ele falou, eu gosto de te indicar. Eu falei, por quê? Ele falou, compare o meu trabalho, serralheria. Quando alguém me indica, ele me faz a meia venda. Ele já me apresenta bem, com preço, produto, a qualidade. Me resta a obrigação de completar a metade da venda, de confirmar, o cidadão sentir segurança no meu trabalho, as indicações, daquilo que ele falou. Por isso que na advocacia, às vezes até na medicina, é fundamental, né? E correr muito de advogado que bate a tua porta. Porque é a mesma teoria de médico. Como é que médico bate a tua porta? Um médico bom, profissional, vai bater na tua porta? Sandra, tá precisando de tratamento aí? Minha consulta é X. Então, assim, é melhor você buscar, né, o profissional do que o profissional buscar você. E, às vezes, o profissional busca você indiretamente. Por exemplo, às vezes tem cliente que fica bravo com o advogado. Fala assim, doutor, saiu minha aposentadoria, 6 advogados já me avisaram na tua frente. Esse que diabos é isso, né? Como é que ele avisou? Não inventaram o maldito empréstimo consignado? Então, quando sai uma aposentadoria concedida no INSS, automaticamente a informação é enviada para diversos bancos. E esses bancos, aí o Ministério Público Federal deveria tomar uma medida, porque passam esses cadastros para alguns ou advogados ou despachantes previdenciários, associações principalmente, e associações têm que tomar cuidado, que você chega na associação e ele fala, olha, isso aqui cabe revisão. Esse seu processo cabe revisão. Olha, Sandra, é igual o boletim de ocorrência. Eu posso ir lá e dizer que você me xingou de gordo. Eu vou lá e o delegado fala, olha, Sandra, como que ela é? Isso assim, assim, me xingou de gordo. O delegado é obrigado a abrir. É a mesma coisa do processo judicial. A petição, o judiciário não pode negar, ele tem que receber, né? E aí, às vezes, aquelas teses malucas, o juiz vai, vou mandar o INSS se defender primeiro, tem aquele prazo de 60 dias em quadro para contestar, que são em dias úteis, viram lá 120, 140 dias, se tiver feriado, se tiver pandemia, se tiver, são 6 meses para o INSS responder, e aí ele fala assim, olha, me paga uma taxinha, eu divido aqui 3 mil reais, 2 mil reais em 10 vezes, em 15, em 30 vezes, paga um boletinho. É o tempo que cozinha o processo que vai tomar um não. E aí sai o não, fala assim, olha, eu tentei, tá vendo? Eu entrei com a ação, tal, o juiz que não entende o que a gente entendeu. Eu já vi advogado, e isso eu acho uma falta de consideração e respeito com o segurado, pegar uma decisão judicial do Brasil inteiro, uma única, do juiz, que o juiz tem o direito de interpretar a norma, e entendeu que era devida aquela revisão. Com aquela uma revisão, ele vendeu aquela revisão para 10 mil pessoas. Só que, como jurisprudência, só que 9.999 disseram não. E aí é uma imprudência. E é aquele advogado de único cliente, que assim, eu vendo a única vez, ele quer me matar, representa na OAB e não advoga. E até a OAB punir, a OAB às vezes demora, né? Até ela punir, ele já pegou lá 50, pegou 100 pessoas, pegou... O Juizado Especial Federal, no passado, tinha um advogado lá em São Paulo, um escritório conceituado, que ele fazia campanha em associações, que advogado não pode fazer propaganda, publicidade, né?
ele fazia em determinadas associações e as associações encaminhavam os processos para ele. Obviamente que, se você fazer um anúncio na Rede Globo, no horário nobre, né, a repercussão é enorme, né? Se o Gilberto pega 10 causas no mês, ele pegou 10.000 causas. E aí o juizado identificou isso na distribuição, falou, peraí, o Gilberto entrou nesse mês com 10 ações, o José com 5, a Maria com 20, fulano com 30. Mas aquele cara lá, o espertalhão, entrou com 1.000 ações, com 10.000 ações. O que está acontecendo de errado nisso? E aí se identificou que ele ia fazia as associações, e olha que legal, o cliente contratava da associação. Então, o contratante lá, a associação, como se tivesse advogado, como se representasse, mas na verdade era um meio mercantil de capitalizar ali dinheiro, tirando pouco de quem já não tem, né? E isso depois de 5 anos demorou para ser descoberto. Aí a OAB puniu o advogado, a OAB suspendeu ele, demorou. Só que o Ministério Público não ficou satisfeito, colocou a OAB como réu também. Falou, vocês também foram omissos, vocês demoraram a punir. E eu também concordo com o Ministério Público. Tem que punir advogado, né? Não é porque tirou a OAB, porque defende o devido processo legal, somos iguais perante a lei. Tem desvio de conduta, tem que tirar do mercado. Só que, infelizmente, tudo isso é moroso, é demorado, né? E aí, tudo aqui no país, né? E aí vai a expertise do cidadão. Hoje, o cidadão tem informação, décadas atrás, nós não tínhamos. Anos de 90, 2000, não existia internet, não existia Google, né? Hoje, com o Google, você fala dizendo, ok, Google, né? Você não precisa nem saber escrever. E faz a pergunta ali, ele te responde. Então, você tem a tecnologia e a informação para buscar na palma da mão. É fundamental, antes de contratar qualquer profissional, pesquisar a vida pregressa, né? E dá para pesquisar, Sandra, não só na OAB. Você pode também entrar no Tribunal de Justiça, colocar lá o nome do advogado para ver se ele é réu em alguma ação. E isso vai te dar uma segurança maior, porque você tem pesquisa por nome na Justiça Federal, ali na Justiça Estadual, que é onde tem os processos de responsabilidade civil. E isso é uma segurança a mais para quem vai contratar o serviço de qualquer profissional. Tá? Mas você dica essa. Tem muitos advogados aí que, infelizmente, né, eles não se contentam só com a desgraça alheia, eles querem fazer um pouco mais, né? Infelizmente, toda a profissão, né? Na magistratura, na advocacia, atividade policial, né? Nós sabemos que às vezes tem gente que afasta. Peritos. Né? Perito, tem perito que tem desvio de conduta, sem dúvida, né? Mas a gente, tendo a informação, a tecnologia na mão, pergunta para o pai Google, né? É um caminho para se começar. Isso, né? Se é advogado, vai, né? Vai no site da OAB, isso. Pesquisa no site da OAB, se você conhece o advogado, foi indicado, pergunta para alguém que já utilizou o trabalho dele, né? Divergências com o advogado vão ter, tá? Cliente e advogado, a gente vive igual novela. Uma hora se ama, outra hora se odeia, outra hora se ama, né? Faz parte do contexto. A maioria se dá bem, né? Mas toda profissão tem sua divergência. Mas, às vezes, a divergência é aquelas banais, né? Não que não tenha problema, que não são só flores, né? Tem os espinhos também, né? Mas tomar cuidado, né? Com quem você entrega a sua documentação. Ali é a sua vida íntima, né? Sua vida privada. Só no papo. Isso. Sempre também, outra coisa, não trabalhe só. Quanto você vai cobrar? X. Papel assinado. Sim. Contrata por escrito. Porque amanhã, não, mas não era 30%, é 40%, é 50%? Não. O que está escrito é o válido. Não pode cobrar 1 centavo a mais, 1 centavo a menos. Tá? Então, acho que é isso. Mesmo porque você passa uma procuração para esse advogado te representar. Exatamente. Né? Você está passando então, você está dando os seus amplos poderes para ele, né? E depois que ele vê tudo pronto, tudo feito, aí a regra do jogo muda. Exatamente. E acontece, viu, Sandra? Quando não se contrata por escrito, sempre se tem problema, né? Eu acho que a boa-fé dos contratos, o contrato é norteado pela boa-fé. E a boa-fé de um advogado, a boa-fé de um profissional, está ali no documento escrito. Coloca ali as condições, as cláusulas, como que é cobrado, quando encerra, quando não encerra. Porque também tem o
O universo inspira dos dois lados. Tem advogado também que não contrata por escrito, se dá mal também. O cliente vem e desiste, ele tem que entrar com ação de arbitramento de honorários. E não é nada agradável você ter que explicar para o juiz que você não contratou por escrito. Ele vai reconhecer o seu direito, que você trabalhou, se você trabalhou e o que foi combinado, vai. Né? A justiça vai reconhecer. Só que não soa muito bem. Né? A recomendação é colocar ali no papel. Né? Quais são o objeto da ação? Objeto da ação, ingressar com ação, ingressar com pedido de aposentadoria. Remuneração, quanto eu vou cobrar por isso? X benefícios. A OAB tem uma tabela. As pessoas podem também colocar aí tabela OAB 2019, OAB São Paulo. Ele vai encontrar a tabela ali que tem os valores mínimos e máximos que o advogado tem que cobrar. E um detalhe, existe muito advogado, Sandra, em todo tipo de seara, por exemplo, tem advogado que faz divórcio por R$300, tá? Tem, por exemplo, o inventário se cobra 6%, tem advogado que faz por 1%, 2%, tá? A tabela da OAB, ela tem uns padrões mínimos para evitar concorrência desleal. E qual o problema da coisa muito barata? É desconfiar. Né? Todo profissional, lógico, ele quer seguir o padrão da OAB, a tabela, o valor ali, o cliente, poxa, mas é 5, 6 mil um honorário, eu não consigo pagar. Divida, parcele, facilite, né? Mas se tiver muito fora, o honorário na tabela é 5 mil, o cidadão quer cobrar R$500, cuidado. Cuidado que pode estar entrando numa roubada. Até porque é igual pedreiro. Alguns pedreiros, pelo amor de Deus, né? Olha, eu preciso fazer isso aqui na minha casa, na obra, quanto que custa isso aqui? Ele fala, olha, só para fazer essa parede, fazer isso aqui, eu vou cobrar do senhor R$1.000. Maravilha, vamos embora, senta a madeira nessa parede. Aí ele está no meio da parede, olha, doutor, olhando aqui, pensando bem, a sua parede, o reboco não está muito bom. Eu vou ter que quebrar o reboco e rebocar de novo. Nossa, mas quanto que é isso? Mais R$500, doutor. Ah, então tá bom, senta a madeira, vai lá R$500. E vão acontecendo situações que ele vai te falando, né? Ele não te dá o preço fechado, o preço cheio. Isso acontece na advocacia, né? O cidadão vem aqui e fala assim, olha, faz um requerimento para mim. Quanto que é esse? Ó, te cobro 2 mil adiantado. Nossa, maravilha. Quanto que eu te cobraria? R$10.000. Ah, não. Falei no Gilberto que ele cobrou R$2.000. Aí eu faço o serviço daquele jeito, não concluo, falo, olha, eu fiz até essa parte aqui é 2 mil, mas agora precisa fazer recurso, precisa fazer isso, fazer aquilo, e vai fracionando. A hora que você vê, você pagou mais do que os 10 mil. É como o pedreiro que eu te falei. Ele vai por parte, ele vai dar, olha, eu quero a casa, isso, pronto. Contrato fechado, tudo por isso aqui. Né? Ele vai te dando por gargalos ali, por pouco, ele cobra mais. Porque ele vai demorando para o trabalho, ele vai criando outras situações. Isso acontece na advocacia também. Então, assim, é importante a remuneração ter lá, requerer benefício por incapacidade, aposentadoria, X, perante o INSS, o cunho administrativo. E o cunho judicial também. Olha, ingressar com ação, acompanhando até que termo? Até decisão final transitada em julgado, que é o mais correto, né? Até a prolação de sentença. Se o contrato tiver até a prolação de sentença, significa que o advogado, sentença procedente ou não, for interpor um recurso ou não, ele vai poder cobrar no recurso. Então, isso é importante ser conversado. Doutor, estou lhe contratando, vou lhe pagar X, até que fase o senhor vai acompanhar do meu processo? Só administrativamente, ali no INSS, o senhor vai ingressar com a ação depois e já pode fazer o contrato combo, já pode colocar que é a instância administrativa, que é a instância judicial até o final, né? E se o cidadão sente segurança de contratar até o final, coloca tudo. Porque senão tem esse risco de, olha, fiz o contrato ali, foi indeferido no INSS, você me deve X, agora para ingressar com a ação é mais X. Já combina tudo ali, né? É mais seguro para o cidadão. Claro. Não, com certeza, né? Ele mesmo porque quem começa precisa terminar, porque ele sabe como ele deu a inicial, ele sabe todos os trâmites, ele já conhece o juiz que vai pegar, né? E tudo que foi combinado com o seu cliente. É muito importante isso. Sim. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Tem alguma dúvida, algum pessoal? Tem. Olha, tem uma série de perguntas. Eu vou pedir para o pessoal fazer o seguinte, tá?
eu vou pedir para eles deixarem em comentários do vídeo, Perfeito. tá? E nós vamos depois coletar essas perguntas, tá? Que não sejam de uma consulta, e sim um tirar dúvidas, porque a gente sabe que conforme o seu código de ética, você não pode fazer isso pela internet. Exatamente. Tá? Então, isso vamos deixar bem claro. Não é consulta de casos, é uma pergunta, ponto, tá? Então, vocês vão deixar essas perguntas no nosso comentário desse vídeo, ok? Nós vamos coletar e nós vamos levar ao Dr. Gilberto, ok? Quando ele responder, nós vamos publicar, tá? Essas respostas no nosso site, www.abrafibro.com, ok? Então, tá aí nas nossas mídias sociais, que vocês já podem ver. Então, é no nosso site que nós vamos publicar as respostas, tá? Para poder centralizar tudo num lugar só. Perfeito. Ok, doutor? Tem mais alguma consideração a fazer? Uma consideração final, Sandra. Primeiro, agradeço o carinho, a consideração tua de me convidar aqui, né, para estar aqui conversando, um bate-papo com vocês. Para mim é um prazer dividir conhecimento com vocês, até porque, assim, eu digo, hoje eu não tenho fibromialgia, mas quem sabe amanhã ninguém quer. Visita médico, ninguém quer. Mas ninguém está imune. Então, assim, compartilhar um pouquinho de conhecimento não faz mal a ninguém. Eu espero que as breves explanações tenham ajudado as pessoas, né? Tenham amenizado alguma coisa, esclarecido alguma coisa. E o que precisar, eu me coloco à disposição. Para mim é um orgulho estar fazendo parte aí do grupo de voluntários, tá? Vocês podem contar comigo. Que eu souber, eu digo que sei. Que não souber, eu vou estudar e perguntar para quem sabe. Tá bom? E desejo a todos aí que tenham sucesso aí nos requerimentos administrativos, nas ações judiciais, né? E que vençam, né? Tanto a fibromialgia, né? Quanto os direitos previdenciários que vocês têm a exercer. E, independente da dificuldade, eu diria uma máxima: exerçam até 1 centavo de direito que você tiver a exercer. Não deixe para trás nenhuma vírgula, mesmo que sejam um transporte gratuito, considerado deficiente, mesmo que seja a compra de isenção de um carro, enfim, qualquer vírgula, lutem, exerçam seus direitos, porque esses direitos, para estar garantidos na lei, custou algo para alguém, que a gente não sabe nem quem, e tem que ser exercido. Exatamente, tem que ser exercido, e principalmente o direito previdenciário, vocês têm que lembrar que o patrão são vocês, quem contribui são vocês. O Estado é o administrador do dinheiro de vocês, do investimento de vocês. Vocês contrataram um seguro, então ele tem a obrigação legal e moral de dar a cobertura previdenciária. Só que, infelizmente, não vivemos num país de excelência. Vivemos num país que nós criamos a desgraça para dar o remédio. Criamos a doença para vender o remédio, né? E direito previdenciário não é uma coisa fácil. Só que ele testa a sua resiliência. Ele testa até onde você é capaz de reinsurgir. E tem que ser exercido a exaustão. Só vence quem é teimoso. Só vence quem falha 99 vezes para acertar uma. Né? Não desistam. Lutem. Obrigada, doutor. Obrigada. Imagina, foi muito prazeroso estar aqui contigo. Aprendi muito também, tá? É uma forma da gente poder também reafirmar tudo que a gente sempre fala, né? Desistir não pode estar no nosso dicionário. Jamais. Né? E direito a gente exercita sendo cidadão, né? Eu acho que a máxima mesmo é que o brasileiro precisa aprender a ser cidadão. Exatamente. Ser cidadão e buscar saber sobre seus direitos, né? Não é algo que alguém lhe dê de mão beijada. Como você bem falou aí durante a sua exposição, o Google está aí. Hoje em dia, né? A gente tem tudo a quem queira saber, certo? Exatamente. Basta a vontade de buscar informação e estudar, né? Você sabe que você me fez lembrar uma máxima. Eu tive problemas. Eu gostei do direito previdenciário porque eu tive problema com o direito previdenciário.
O INSS me obrigou a especializar no direito previdenciário. Em 2000, 2002, eu trabalhava na iniciativa privada, estava me formando já. E eu tive a negativa do meu direito de auxílio-doença umas 6, 7 vezes. Eu entrei com todas as ações possíveis. Eu acho que eu perdi uma ou duas. Todas as elas eu ganhei. E eles negavam, e eu tenho até uma ação até hoje, discutindo e brigando com eles, a exaustão. Né? E ali eles, infelizmente, eles não entregam nada fácil. Né? Eles têm o que eu te falei, tem uma munição, um arsenal de defesa, umas regalias de defesa que é fora do comum, né? E às vezes conta com a conivência de alguns que deveriam fazer justiça e se omitem, né? Preferem não colocar o dedo na ferida, né? Às vezes eu falo que até a magistratura tem um papel importante nisso. Ela tem que Com enfiar o dedo na certeza. ferida, ela tem que ter coragem, ela tem que saber desafiar o Estado. O Estado tem que servir o cidadão. O cidadão é contribuinte? Sim. Mas quando ele está ali no direito dele, que ele contribuiu, ele pagou, ele não está pedindo empréstimo. Ele está pedindo aquilo que ele contratou, que é o Diferença risco bem social. grande. Então, vocês têm que tirar cada centavo que o governo tem que pagar. Né? E a filosofia deles é desestimulação. Vamos criar dificuldade, como agora, na época de pandemia, agências fechadas até 19 de junho. E falam, vai no site do meu INSS, liga no 135. Será que isso resolve todos os problemas? Não resolve. Ah, não tenho condições de estrutura, mas o Estado é hipócrita. Como não tem estrutura, o sistema de recolhimento de contribuições eu faço aqui com um código de barras. Para recolher não parou, continua recolhendo. Mas para conceder benefício, não consegue. Né? É hipocrisia. Na verdade, é a gestão do dinheiro. Eles tinham uma DRU que eles vinculavam a receita arrecadada da INSS em 20%. Hoje eles tiram 30% do arrecadado em Previdência Social e aplica-se lá, Deus sabe em quê. E isso não é justo com o sistema, porque deveria ficar no sistema previdenciário para cobrir a minha, a sua aposentadoria, auxílio-doença, etc. Né? E, infelizmente, é feito um mau uso desses recursos. Né? E isso que causa desfalque. Não é o cidadão, não é o trabalhador brasileiro que desfalca a Previdência. É o próprio Estado na sua gestão, na sua administração. Só que, infelizmente, passou a... Há exceções, mas não É, é a massa. exatamente. Passou a reforma da Previdência, uma coisa ficou curiosa. Nós brigamos desde 1999 do governo Fernando Henrique, governo Lula, contra o maldito fator previdenciário. Eles conseguiram acabar com o fator previdenciário, acabou pela reforma. Só que o problema é o quê? Criaram regras pior do que o fator. Pior do que o fator, porque eles colocaram as regras de requisitos para acessar os benefícios, limitando, mas em contrapartida, quando você chega no cálculo dos benefícios, você quer morrer, você cai de costas. É horrível, horrível, né? E foi uma coisa que passou, eu não entendo como passou, né? Porque eu acho que esse governo só vai aprovar a reforma previdenciária mesmo. Eu esperasse que tributária, política, passasse. Mas do jeito que a coisa vai, não dá para ter muita Agora com a esperança. pandemia, A agora com a pandemia, só Deus sabe o que vai ser depois da pandemia, né? Que nós vamos ter que persistir e renascer, vamos ter. Não pode parar, né? Mas vai servir um marco, um divisor de águas aí para a gente aprender muita coisa. Acho que até no convívio social nós já aprendemos, já, né? com Ficou de grande certeza. lição. Mas é isso, Sandra. O Tá bom, que doutor, precisar eu de só estou mim, recebendo aqui muitos elogios, imagina. muitos elogios. Live rica, muito obrigada pela ajuda, excelentes informações. Muita gente Que tá bom, te elogiando, que tá? bom. Tá? O Fique, intuito é dividir, né? conseguiu mesmo atingir o objetivo de a gente levar conhecimento, Que bom. né? Quando Para precisar, você todos. sabe que estou às ordens, né? É um Tá prazer bom. debater, tá bom? Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando, deixem as perguntas em comentários, ok? Nós depois vamos recolher essas perguntas, entregar ao Dr. Gilberto, para então ele responder no tempo dele, tá? E nós vamos publicando no nosso site www.abrafibro.com, ok? Lembrem de se inscrever no canal, lembrem de curtir essa live também, tá bom?
Tchau, gente. Tchau, doutor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.